Boa tarde, amados. Bem-vindo para o terceiro episódio falando sobre perdas, né? Que Deus venha falar com você, abençoar sua vida, que venha ajudar você a superar todos os momentos difíceis que você tem enfrentado, que você enfrenta nesses momentos de dor e de perda. Nós vemos que ao longo da nossa existência, nós experimentamos muitas perdas, né? Quando criança, que eu falei no começo, a gente perde o útero da nossa mãe, ao longo da vida nós vamos passando por perdas mais sérias, inclusive difícil de colocar em palavras, né? Como tudo acontece, né? A morte de um ente querido, como explicar a dor que se sente, a saudade. Mas a Bíblia, ela traz inúmeros contos sobre perdas, né? Nos ensina a lidar com cada uma delas. Nos episódios passados, eu falei das minhas perdas, eu falei também da experiência que eu tive, né, de um curso de cura que eu fiz, daquela menina que foi amarrada, aquela criança que foi amarrada ao pé da mesa e com idade avançada, e ela estava parada ali, né, aquele momento de dor, de fazê-la tirar daquele estado que ela estava como adulto, mas estava parada lá naquela idade da infância dela, onde ela tinha sido, aonde ela tinha sido amarrada, onde ela tinha sido paralisada, né? Então nós vemos que muitas coisas se levantam para paralisar, muitas coisas se levantam para nos estar impedindo de caminhar. E, na verdade, o livro de Jó, ele relaciona perdas de Jó de saúde, família, bens materiais, né? E nós acompanhamos o drama, né, também de Davi com a morte do seu filho, né? Uma perda enorme. E também vemos na palavra de Deus em João capítulo 11, falando da perda de Lázaro, que Jesus sentiu muito sua perda, chorou, né? Então, nós vemos que no contexto bíblico, em ressurreição de Lázaro, era preciso analisar, né? Jesus tinha um relacionamento com muita amizade com Marta, Maria e Lázaro, e quando ele chega ali no povoado, o clima é encontrado assim de luto, de dor, de perda. E ao ver Maria sofrendo, Jesus também sofre com ela, Jesus chora, de tal forma que eles começaram a comentar, né, sobre o amor que eles tinham por Lázaro. Então, nós, no momento de perda, nós podemos vivenciar algumas coisas, né? E quando você perde na vida cotidiana, morte, emprego, dinheiro, tempo, existe duas coisas, né, que são capazes de alcançar nosso íntimo, né, quebrando a ordem da razão e da fé. Primeiro, a perda da esperança, porque quando a gente perde algo, a gente perde a esperança. A Bíblia fala de Elias, né? Elias, um profeta que experimentou grande depressão, experimentou dor, e a Bíblia fala, né, lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 4 e 9, fala assim que Elias se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: basta, não aguento mais. E eis que veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Ao contrário do que pensamos, perder a esperança é comum, né? E alcança a todos os homens, sendo de todas as classes, raças, né? E Elias viveu grandes experiências com Deus, mas perdeu a esperança, perdeu o propósito, né? E não é essa uma grande ameaça para as nossas vidas, relembrar das promessas de Deus para nós, é trazer à memória aquilo que dá esperança, né? É lutar contra a ausência de esperança em dias melhores. A gente tem dias ruins, tem dias maus, tem momentânea tribulação, mas tudo passa, né? A restauração, ela vem novidades e tantas coisas, né? Mas perder a esperança é algo muito sério, principalmente no momento de perdas. Nós precisamos nos preocupar muito com isso, né? De nunca perder a esperança, porque a esperança é que nos mantém de pé, né?
Outra perda muito trágica nas nossas vidas, meu querido, minha querida, é a perda espiritual. É quando a gente se afasta de Deus por falta de tempo, por falta de interesse, porque a gente perde a comunhão com Ele, e a ausência traz impactos imediatos na nossa vida, né? E traz impacto em relação a outras pessoas, com Deus, com a gente mesmo. A perda espiritual é também, meu querido, uma perda, né, que traz a perda do propósito. Não sabemos o que é a motivação de nossas ações, das nossas atividades, não sabemos o que espera no futuro, tampouco refletimos sobre as nossas identidades. Quando a gente perde o propósito, perde tudo. Desculpa. A perda espiritual não faz com que a gente perca. No livro de Abacuque, né, ilustra o conflito, o profeta em crise profunda. Ele discute com Deus sobre as circunstâncias das profecias, da força dos opressores de Israel. E por ser profeta, Abacuque não vê propósito em profetizar coisas que não acontecem. E nesse sentido, ele rasga o verbo com Deus e recebe a resposta, né? Não deveríamos ser também sinceros com o Abacuque foi? Na luta do dia a dia, preferimos descartar a dor ao invés de enfrentá-la. É mais fácil esconder aquilo que você está sentindo do que enfrentar isso, né? E eu quero falar para você, quando a gente esconde as perdas, nós não conseguimos aprender com elas e tampouco crescer, né? Em maturidade espiritual. Enfrentar é o certo a fazer, né? Então, que você possa se posicionar e enfrentar tudo aquilo que você está passando, né? Não tentar mascarar a sua dor, as suas perdas, né? No exemplo de Jesus, nós encontramos todas as respostas. E analisar perdas, né? Assim, nós encontramos pontos de conexão. Primeiro, sofrimento, né? O sofrimento, irmão, ele é obrigatório quando nós vivenciamos perdas. Não tem como, né? Por mais turvo e desconhecido que seja a nossa realidade, né? Ela é real. Ao perder, é preciso sofrer, né? Jesus chorou quando Lázaro morreu. E você também deve chorar durante suas perdas. Então, não hesite chorar não, né? Não fique chorando escondido não, chore mesmo, porque isso é bom para estar te ajudando a passar esse momento, né? Segunda coisa, virar a página, meu querido. Difícil continuar quando uma dor nos alcança de tal modo, mas é preciso, né? Aí, em Samuel capítulo 12, 19 a 20, fala assim: viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou em casa e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram o pão e comeu. Meu querido, a gente vê aqui que enquanto a criança estava enferma, Davi chorou, jejuou, buscou a Deus, se prostrou, suplicou pela cura. E ao receber a notícia da morte, Davi virou a página, praticando as suas atividades cotidianas. Cada atitude aqui de Davi, levantou da terra, né? Então ele estava prostrado, né? Se lavou, quer dizer, não vou mais, né? Vou me limpar, vou virar a página mesmo, não quero mais essas lágrimas na minha aparência, eu quero mudar. Se ungiu para receber uma unção nova, né? Mudou de roupas para ajudar na aparência dele. Entrou na casa do Senhor, porque, irmão, é o lugar onde a gente acha conforto, consolo, né? A casa do Senhor. A palavra de Deus fala que se algum mal nos sobrevier, é para apresentar na casa que leva o nome, clamar na nossa angústia, o Senhor virá e livrará. E a palavra fala que ele adorou, né? Ali ele adorou a Deus. Então, meu querido, ele alcançou, né? A Bíblia diz que ele adorou o Senhor, arrancando do coração, que, irmão? A raiz da amargura dele, né? Então, perdoe, aceite, seja curado. O próprio Deus, irmão, que chorou, né, com a morte de Lázaro, né, ali, ele recebeu a cura, né? Jesus, irmãos, promoveu um milagre,
né? Depois do choro. O que quer dizer, irmão, que é necessário nós tirarmos proveito da dor e das perdas. Não se transforme em uma pessoa amarga e dura de coração por ter vivido momentos terríveis, né? Em todos eles, meu querido, Jesus chorou com você e também no futuro. Ele também se alegra com você. Existe um panorama de libertação e felicidade que você pode descobrir após as perdas. Seja alguém melhor, né? Então, é preciso uma experiência amarga, né? Para que nós possamos, meu querido, nos encontrar. Então, irmãos, Deus nos permite experimentar os pontos baixos da nossa vida a fim de nos ensinar lições que nós nunca poderíamos aprender de outra forma. Né? Espero que você seja confrontado, que você avance, que você encare suas perdas como Jesus desejou. E abrace a dor, meu querido, reflita e viva de forma melhor, seja alguém melhor. Deus nos refaz e faz de novo para sermos semelhantes a Ele. As perdas são grandes, um instrumento de jornada de conhecimento, né? E hoje eu quero deixar um desafio para você. O que você vai fazer com suas perdas? Aonde você está canalizando a tua dor? Isso é muito importante, saber aonde você está canalizando a sua dor. Amém? E no próximo episódio eu estarei falando, né, de como eu sobrevivi às minhas dores e canalizei na minha dor no lugar certo, correto e que deu frutos. Amém? Deus abençoe sua vida. Um grande abraço. Na paz do Senhor Jesus. Até o quarto e último episódio de perdas.